O Bitcoin está hoje exatamente no mesmo preço que estava 2 semanas atrás, e isso seria algo comum se não fosse por um detalhe. Acabamos de presenciar o maior evento de liquidação alavancada da história das criptomoedas. Há poucos dias atrás, o Bitcoin era negociado acima dos 120 mil dólares. A pressão compradora crescia, o sentimento era de euforia, e cada vez mais investidores mergulhavam em posições alavancadas, acreditando que o superciclo havia começado. A velha narrativa voltava. Dessa vez é diferente, grandes correções são impossíveis, o mercado mudou. Mas, por trás dessa euforia, havia uma dúvida silenciosa. O ciclo de 4 anos realmente se repetiria? Os dois últimos bull markets duraram exatamente 1064 dias, do fundo ao topo, como falamos no vídeo anterior. E se a história rima, essa seria justamente a semana em que esse padrão se completaria. Isso não significa que o topo já passou, nem que o ciclo acabou, mas compreender esse marco é vital, porque se o preço começasse a cair sem preparo mental, o pânico seria inevitável, assim como aconteceu. E aqui no canal, o objetivo é justamente o oposto: entender o que está por trás do caos. Então, já se inscreve, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê o mercado. Enfim, de topo a topo ou de fundo a fundo, o número 1064 vinha se repetindo com uma precisão quase matemática, e padrões assim não devem ser ignorados. O palco estava montado, de um lado, traders empilhando alavancagem e tomando risco extremo, do outro, um mercado instável, cheio de incerteza sobre o futuro do ciclo. Tudo o que faltava era um estopim, e bastou uma faísca. Talvez de insiders, já sabendo do anúncio de nova tarifa de 100% sobre a China, as primeiras ordens de venda dispararam, e em minutos o que era euforia virou pânico. Vendas forçadas geraram mais vendas forçadas, posições liquidadas criaram novas liquidações. E o que veio a seguir foi histórico: quase 20 bilhões de dólares em liquidações, um valor mais de 6 vezes maior que qualquer evento anterior a 2025. Esse movimento levou o preço de volta ao limite do canal de alta que havíamos traçado no vídeo anterior. E para piorar, a China acabou de responder. Impôs novas taxas portuárias a navios vinculados aos Estados Unidos, uma medida direta de retaliação aos embates tarifários. O conflito comercial já deixa de ser só retórica e começa a tomar forma concreta, e o mercado sente na pele. O resultado foi imediato. O Bitcoin, que vinha se recuperando de sexta-feira e já alcançava os 115 mil dólares, devolveu toda a alta e voltou para a região mais crítica do canal, entre 108 e 111 mil dólares. Justamente a mesma zona que serviu de resistência no passado e agora atua como suporte. Mas há um detalhe importante sobre esse suporte: cada vez que ele é testado, ele se torna um pouco mais fraco. É o comportamento natural do mercado, e cada toque, parte da demanda é consumida. Por isso, mesmo sendo uma região historicamente forte, ela não pode ser testada indefinidamente. E é justamente esse equilíbrio entre força e fragilidade que define o próximo movimento do ciclo. Estamos mais uma vez no ponto de decisão, o limite entre uma simples correção e uma reversão completa de tendência. Se você quer acompanhar cada etapa dessa virada e entender o que realmente move o preço, não esquece, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui toda semana a gente traduz o caos do mercado com clareza. E vale lembrar, toda vez que o Bitcoin passa por um choque dessa magnitude, a história mostra o mesmo roteiro: crash do Covid, o Black Monday 2024, o primeiro choque de tarifas. Todos seguidos por recuperação em V, que deram início à perna final do ciclo. Tem um ponto interessante aqui: se olharmos para os ciclos anteriores, 2020, 2021, 2024, em nenhuma delas os grandes eventos de liquidação marcaram o topo do ciclo. Muito pelo contrário, sempre acontecem antes da última pernada de alta, servindo como um reset de alavancagem, limpando o terreno para o movimento que vem depois. E agora, o padrão parece se repetir mais uma vez. Esse é o retrato perfeito de por que a alavancagem destrói mais fortunas do que constrói. Mesmo quem acerta a tese pode ser eliminado antes dela se concretizar. O mercado é implacável.
pune os impacientes e recompensa os disciplinados. Agora o ponto-chave está aqui. O fechamento semanal será decisivo. Se o Bitcoin fechar acima dessa média móvel de 20 períodos, podemos ver um V reversal, uma retomada rápida de alta após o flush de alavancagem. Mas se o fechamento vier abaixo dessa média móvel de 20 períodos, abre-se espaço para correção até a média de 50 períodos, a linha que define o bull market. E se essa também for perdida, aí sim será a hora de reavaliar todo o ciclo. Ninguém sabe o futuro com 100% de clareza, mas o investidor preparado trabalha com três cenários: o base, o possível e o improvável, e toma decisões em torno deles, não da emoção do momento. O que o Bitcoin fizer nos próximos dias, especialmente após o fechamento semanal, vai revelar muito. Podemos ter um falso rompimento para baixo, como tivemos um falso rompimento para cima, e o que vier a seguir vai mostrar se este ciclo realmente será diferente, ou se estamos mais uma vez diante da força implacável do modelo de 4 anos. Se o ciclo se estender, veteranos que venderam acreditando no topo serão forçados a recomprar mais caro, o combustível clássico da próxima pernada de alta. A média móvel de 200 semanas continua sendo o parâmetro do pior cenário. Ela sobe a cada mês, o que significa que mesmo em uma grande correção futura, a queda tende a ser menos profunda que nos ciclos anteriores. Quanto mais o tempo passa, menor o risco estrutural. Enfim, o sentimento virou completamente. A ganância de dias atrás se transformou em medo extremo, o mesmo pânico que vimos em outubro de 2024, quando todos juravam que o topo macro tinha chegado, e o Bitcoin acabou subindo 130% nas semanas seguintes. Esses momentos de medo costumam ser a calma antes da arrancada. O mercado está apenas limpando o excesso de alavancagem, se consolidando entre US$ 108 mil e US$ 125 mil, um comportamento típico de continuação de ciclo. Enquanto o varejo despejava bilhões em pânico na sexta-feira, um outro dado começou a contar uma história completamente diferente: a dominância realizada de curto prazo, que mostra a fatia do valor total do Bitcoin nas mãos dos investidores com menos de 155 dias. Subiu para 51,5%. Esse movimento representa uma mudança estrutural no comportamento do mercado. Depois de meses sob domínio dos holders de longo prazo, os investidores recentes voltaram a ganhar espaço, sinal claro de que o capital fresco está entrando e de que a atividade especulativa está reacendendo. Historicamente, esse tipo de alta ocorre nos momentos em que o mercado sai da fase de acumulação silenciosa e entra na fase de expansão inicial. Ou seja, os investidores de longo prazo param de vender, consolidam suas posições e o controle começa a passar novamente para os novos compradores. É a transição clássica, o bastão mudando de mãos. E se essa tendência continuar, ela pode marcar o início da próxima fase de valorização estrutural do ciclo, historicamente acompanhada de mais volatilidade e renovado potencial de alta. E como podemos acompanhar, nas últimas semanas o Bitcoin passou por uma das maiores limpezas de alavancagem dos últimos anos, um verdadeiro reset do mercado. Depois de atingir o pico da euforia, o número total de contratos futuros despencou de 47 bilhões para 35 bilhões de dólares, uma queda brusca de 12 bilhões, entre as mais intensas desde 2022. Isso significa que milhares de posições alavancadas foram liquidadas, reduzindo o risco e tirando o excesso especulativo de dentro do sistema. As taxas de financiamento que medem equilíbrio entre comprados e vendidos vinham caindo há meses, até que durante o movimento de sexta-feira ficaram negativas, mostrando que o medo havia tomado conta do mercado. Mas agora elas já voltaram a levemente positivas, sinal de que o pânico está se dissipando e o sentimento começa a se normalizar. O índice médio de alavancagem também caiu forte, recuando para 0,23, exatamente o mesmo nível observado nos períodos pós-capitulação de 2023 e 2024. Esse número mostra que o mercado se desalavancou de forma saudável, eliminando o risco excessivo e voltando para uma base sólida de operação. E tem mais. O índice de oferta de stablecoins, que compara o valor total do Bitcoin com o das moedas estáveis, caiu para o menor nível desde abril. Isso indica que há mais liquidez em espera, capital fresco estacionado em stablecoins, pronto para entrar assim que o mercado estabilizar.
Quando juntamos tudo, menos alavancagem, sistema normalizado e liquidez crescente à margem, o quadro é claro. O mercado sente dor no curto prazo, mas ganha força no longo. Historicamente, resets como este sempre marcaram o início dos movimentos de alta. E a história também mostra. 5 grandes ondas de liquidação marcaram os últimos ciclos. Em todas, o roteiro foi o mesmo: pânico, flush, recuperação. Cada grande queda foi seguida por uma alta ainda maior, e outubro de 2025 parece ser apenas mais um capítulo dessa sequência. Depois desse choque, a maior parte da liquidez pendente está acima do preço. As longs já foram varridas, agora restam os shorts. E o mercado sempre vai onde está a liquidez. Por isso, quando a poeira baixar, podemos ver movimentos explosivos para cima. Enquanto isso, os ETFs à vista de Bitcoin continuam sendo um dos principais termômetros do ciclo. Nos últimos dias, vimos pequenas saídas líquidas diárias, possivelmente reflexo da volatilidade causada pelas tarifas e pelo ambiente macro mais tenso. Mas, no acumulado da semana, os fluxos seguem positivos, o que mostra que o apetite institucional ainda está presente, apenas mais cauteloso. O que precisamos observar agora é como os ETFs vão se comportar nos próximos dias. Se as entradas voltarão a ganhar força, isso pode sinalizar a retomada do apetite institucional. Caso contrário, uma pausa mais longa pode indicar que o mercado ainda está digerindo o choque recente. De qualquer forma, a tendência estrutural segue a mesma. A presença institucional aumenta a cada ciclo e os ETFs continuam drenando a oferta do mercado no longo prazo. E o índice de liquidez global, que tem defasagem de 75 dias, mostra exatamente essa janela de volatilidade. Ele projeta um rally até o fim de novembro, e com o dólar voltando a ceder após um breve respiro, o pano de fundo continua o mesmo. O Fed terá que cortar juros mais do que o mercado espera. E no final das contas, a dívida americana segue crescendo, a oferta monetária global se expandindo e o déficit dos Estados Unidos não mostra sinais de desaceleração. Tudo isso aponta para o mesmo destino: desvalorização das moedas fiduciárias e valorização dos ativos reais, como ouro, ações e principalmente o Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin não acabou, a alavancagem sim. E às vezes, o maior sinal de força é simplesmente permanecer de pé, enquanto todos ao redor estão sendo varridos pela tempestade. Porque no fim é sempre o mercado limpando o caminho antes de subir novamente. E se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Assim você acompanha os próximos capítulos dessa história.